Laís Lumena e essa daqui, ó, minha companheira aí, ó, pra quem assiste Sabrina, a minha familiar. Essa daqui é a Mona Lisa, minha coelhinha fofa. Ai, que anda fazendo bastante companhia pra mim aí nessa quarentena, tá? Coisinha fofa de mãe. Ela fica meio irritada de ser pegada assim, apertada, tipo Felícia, sabe? Bom, deixa eu colocar ela no chão, né? Bom, então hoje eu vou ensinar a fazer uma máscara pra gente poder usar na quarentena, né? Já que a gente está na quarentena, a gente não é pra ficar saindo, mas tem alguns momentos que são necessários. Eu tô de quarentena, não estou trabalhando, não sei por quanto mais tempo eu vou ficar em casa, mas eu tô em casa. Mas às vezes a gente precisa ir ao mercado, ir na farmácia ou alguma coisa assim. Então, sempre usando a máscara para proteger tanto a gente quanto nossos familiares e as outras pessoas, né? E não tem desculpa mais para você não usar máscara, gente. Não tem mais desculpa. Você pode usar qualquer tipo de tecido que você tiver em casa. É claro que pensando nesse tecido, se ele for muito fino, né? E aí também não adianta. Então tem que ser um tecido que não seja muito poroso. Eu acho que é poroso, tá? Então, se for muito poroso, tem que usar umas 3 camadas. Mas você vai encontrar vários tipos de tecido aí na sua casa. Como assim você vai encontrar tecido na sua casa? Sim, gente, pega uma camiseta velha, tá? Então, os tecidos que eu usei, fui atrás de tecidos que estavam dando sopa aqui em casa. Então, eu peguei uma camiseta velha, tá? Uma camiseta branca velha. Tá vendo, ó, tá até meio velhinha demais, né? Então, eu peguei ela, mas ela não tá furada, tá? Peguei também, ó, jeans, então barra de calça jeans. Mas enfim, e peguei uns tecidos que estavam dando sopa em casa, por exemplo, esse tecido aqui. Então, eu vou usar esses tecidos pra fazer hoje. E também usei elástico, tá? Então, tinha um tanto de elástico aqui em casa. Mas você pode usar também, eu vi gente usando cardaço, sabe? Claro, dá uma lavadinha naquele cardaço, né? Ou cardaço novo, se estiver dando sopa em casa também. Eu também usei nos primeiros que eu fiz, porque esse daqui não sabia onde tava. Então, os primeiros que eu fiz com fita de cetim também, fica bem bonito. Não é tão prático, tá? Mais prático é o elástico mesmo. Mas você pode usar também fita. Fiz com vários outros tecidos aqui também. Essas daqui são todas as máscaras prontas que eu fiz para distribuir aqui para minha família, né? O pessoal que a gente acaba sabendo que não tem, né? Então deixei lá um tanto na minha avó também. E esses daqui são pra família, pra gente poder usar, já lava. E são vários modelos. Provavelmente, mesmo depois da quarentena, quando eu voltar a trabalhar, eu acho que as pessoas vão ter que usar essas máscaras, né? Não vai ser assim tão simples. Quando a gente sair de quarentena, o vírus ainda vai estar aí. Então, a gente pode estilizar, né? Essas máscaras. Bom, aqui eu vou riscar, eu já vou aproveitar esse canto da folha, já que é reto. Então, eu vou riscar 13 centímetros e vou riscar pra cima 12,5. Eu cheguei a riscar a primeira vez com 11 e não ficou muito bom, ficou um pouco pequeno para alguns rostos. Então, eu fiz ele um pouco maior para 12,5, 12,5 por 13. Fiz um retângulo aí com essas medidas. E aí, mais ou menos aí no meio, entre esse 12,5 aí, mais ou menos no 6, eu fiz um risquinho, né? Pra saber mais ou menos onde era o meio desse retângulo. Mais ou menos, não precisa ser exato. E risquei 16 centímetros. 16,5, que é onde eu vou fazer a curva pro encaixe do meu rosto. Ele vai subir um pouco a mais. Aqui, ó, mais ou menos aqui. E é onde eu vou fazer a curva. Não precisa ser exato essa curva, mas não pode ser também muito pontudo, senão você fica parecendo com um bico de passarinho.
Então, mais ou menos uma curva aí com esses 16 centímetros, 16,5. Muito mais que isso fica feio. E aí eu já vou encaixando ali, faço outra curva do nariz. Gente, é simples. Pode usar qualquer tipo de papel para vocês fazerem isso. No caso, eu usei o sulfite. Se você usar um papelão ou algum papel um pouco mais duro, o seu molde vai durar mais tempo. Aí eu vou recortar ele agora. Isso. E para eu pregar eles nos tecidos, eu vou usar 4 alfinetes. Você pode usar mais ou menos é ruim porque ele pode desencaixar. Então, eu uso normalmente 4, que é o suficiente. Vou pegar aqui a minha camiseta, que eu encontrei, e vou colocar esse molde na camiseta. Eu vou colocar com a camiseta dobrada, né? Com os dois lados da camiseta, para eu poder fazer 2 moldes inversos, tá? Se você for fazer eles separados no tecido, tem que lembrar sempre de fazer 2. No caso da camiseta, não tem problema ficar um inverso do outro, não tem problema. Mas quando tem alguma estampa, tem que ficar ligado nessa parte para não ficar errado, tá? Então, eu vou colocar aqui e aí eu vou riscar com uma canetinha em volta do meu molde. Aí eu risquei 2 da camiseta e agora eu vou riscar 2 aqui da calça jeans. Também prego o alfinete. Cuidado para não se furar. Se você for criança, pede para os pais fazerem, tá? Isso daqui é um pouco mais complicado. Vou colocar aqui. E aí, como eu já tô com uma prática, eu nem tô riscando mais, tá? Então, eu já fiz muitas máscaras, então eu já tô cortando logo de uma vez. Só cuidado para não cortar o molde, tá? Cortei aqui. E aqui a calça jeans, a gente consegue ver o lado de frente e o lado do verso do tecido. Então, tem que ser um de cada, né? Ou você dobra o tecido e aí corta um lado de cada. Ó, vou cortar aqui, corta as beiradas também, porque senão fica meio torto. E agora vocês vão ver, agora na hora que eu tirar aqui os alfinetes, eu vou abrir o tecido e ó lá, ficou um de cada lado, para ele poder dar o encaixe da máscara. Se eu fizer os dois na mesma direção, depois vai ficar um no avesso, então não fica muito legal. Vou costurar nesse pedaço aqui, tanto no jeans quanto no tecido da camiseta. Aqui a imagem vai ficar um pouco tremida, porque eu coloquei o tripé da câmera na mesa da máquina de costura. E aí a máquina, ela faz um barulhão e ela se move um pouquinho. Então, a imagem vai ficar um pouco tremida. Mas não tem problema, vocês vão entender aí, ó.
é só eu passar agora uma costura. Se você não tiver máquina de costura em casa, você pode fazer também à mão. As primeiras máscaras que eu fiz, eu tava com a máquina com o ponto desregulado e demorou um pouco para regular. Então, as primeiras máscaras que eu fiz à mão. Dá um pouco mais de trabalho, mas tem o mesmo efeito, tá? Então, eu vou fazer aqui também, ó, na hora de costurar os dois lados da frente do tecido, eles ficam juntos. E cuidado também na hora de costurar, para não ficar o lado avesso da peça, senão depois fica aquela costura para fora. Essa costura ela tem que ficar para dentro da minha máscara, para não aparecer, ficar mais bem acabada. Aí agora, depois que eu fiz essa costura, eu vou colocar um lado do tecido com o outro. Eu coloco os dois lados da frente do tecido, um virado de frente para o outro e o verso sempre para fora. Então, o avesso aí das minhas peças ficando sempre para fora, para a costura não ficar à mostra depois, né? E vai incomodar também, então eu coloco aqui e aí eu vou costurar. Esses cantinhos aqui que eu vou costurar, eu deixo um espacinho para depois ficar melhor bem acabado. Então, eu passo a máquina aqui de costura, passando a costura, tá vendo? Aí eu já terminei de costurar, corto a linha e eu vou tirar os alfinetes. Cuidado, tem que lembrar sempre de tirar os alfinetes. E aqui nessas pontinhas aqui, ó, foi quando eu fiz um pouquinho menor a minha costura. Eu vou cortar com a tesoura para depois na hora de virar ficar um pouco mais fácil de virar e não ficar aquela montoeira de tecidos. Então eu cortei todas as pontinhas aí para a máscara ficar mais bem acabada. Viro o meu tecido. Eu, às vezes, uso alguma coisa que possa colocar esses cantinhos, tá vendo, ó? Então, fiz os cantinhos aí. E agora, eu vou costurar essa ponta que ficou aberta. Dou uma dobradinha pra dentro e vou fazer uma costura aí. Às vezes, eu costuro tudo de uma vez, mas nesse caso, eu costurei primeiro pra ficar melhor, né? Então, costurei assim esse dobradinho, só uma costura simples. E depois eu dobro, que é onde vai passar o meu elástico ou o meu fio, meu cardaço, né? Ou a fita que vocês forem colocar. E aí eu passo uma costura. Mais ou menos na espessura aí de um dedo, tá? Só para passar o elástico. Se fizer muito fino, até também dá, às vezes, dependendo da espessura do elástico. Muito grosso, aí não fica muito bacana, não. Vou dobrar o outro lado também, mais ou menos, eu vou fazer mais ou menos a mesma medida do outro lado. Também a espessura mais ou menos de um dedo. E eu costuro aqui também. De costura, e tá pronto, né? Basicamente é isso. Aí, como eu quis fazer um pouco melhor o acabamento, já que eu tô com a máquina de costura, eu vou fazer uma costura em volta toda da minha peça. Cuidado só para não fechar onde vai passar o elástico, tá? Então, eu fiz uma costura em volta para ficar um acabamento um pouco mais bonito. Nem todas as máscaras eu fiz isso. Essas que eu tô mostrando para vocês, eu costurei em volta, mas não foram todas que eu costurei, tá? Porque senão são muitas e dá muito trabalho. Então, essa daqui só para ficar um pouco mais bonita, melhor acabada mesmo. Aí eu tiro os fiapinhos de linha, sempre fica com muito fiapinhos de linha, às vezes é do próprio tecido, próximo da linha mesmo. Aí, ó lá, ficou pronta aí a minha máscara. E agora só falta encaixar o meu elástico. Eu cortei pedacinhos de elástico, mais ou menos em 28 centímetros.
é um pouco a mais, porque às vezes as pessoas, na hora de encaixar, conseguem encaixar melhor. Então, se, por exemplo, para você fique melhor um elástico menor, não tem problema não, pode cortar mais. Eu faço esse tamanho porque eu tô dando para as pessoas essas máscaras. Então, se a pessoa se incomodar ou ficar muito largo, ela pode diminuir. Agora, se eu cortar muito pequeno, depois eu não consigo diminuir o tamanho não consigo aumentar, na verdade, o tamanho do meu elástico. Então, mais ou menos 28 centímetros o tamanho desse elástico. A fita você tem que fazer maior, porque senão você não consegue dar o laço atrás. O elástico pode ser 28 mesmo. E aí, ó, tá pronta essa máscara. Tá vendo? E não esqueci de lavar ela agora. Agora eu vou fazer uma com outro tecido. Esse daqui foi um tecido que eu encontrei perdido em casa. Eu vou fazer o mesmo processo, tá? Então, eu vou prender aí na minha peça. Vou fazer a costura. E depois eu vou colocar o elástico também.
Bom, agora só falta colocar o elástico, também a mesma coisa. Vou pegar um grampo de cabelo, um elástico de mais ou menos 28 centímetros, porque se ficar largo, depois eu consigo diminuir o tamanho desse elástico. Se eu fizer muito pequeno, depois não consigo aumentar. E agora não esquecer também que depois que agora eu manuseei esse tecido estava guardado em casa, então eu vou lavar com sabão, deixar um pouco de molho e depois de secar no varal, né, com o sol, eu vou passar com ferro, né? E assim ele fica bem higienizado. E cada vez que você usar essas máscaras, lembrar sempre de lavar. Não é para ficar guardando, não. Chegou em casa, lava rapidinho, coloca no sol, rapidinho seca. Bom, está aí a máscara. Adorei essa também. E olha lá o acabamento. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Deixa eu tirar a máscara pra falar agora. Chega, né, da máscara por enquanto. Dentro de casa não precisa assim. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Curte aí. E um beijo. Até a próxima.